Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje nós temos a nossa assistência espiritual. Antes de iniciarmos, vamos deixar aqui alguns avisos. O primeiro é um convite para o curso básico de Espiritismo. Nós estamos com um curso básico com inscrições em abertas. Esse curso acontece todos os sábados, às 15h30. Deve chegar uns 15 minutos antes para fazer a inscrição. Então, é um curso que demora uns 4 meses e dá a base da doutrina espírita, dá a base do Evangelho de Jesus. É um curso totalmente gratuito. Então, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, que fica no Ipiranga, na rua Jorge Moreira, 115. Informamos ainda também que as nossas assistências espirituais já estão atendendo presencialmente, Temos assistência às segundas e às sextas-feiras, às 19h, também aos domingos, às 9h da manhã, e assistência espiritual aos animais, aos domingos, às 11h da manhã. E também à tarde, às terças-feiras, às 15h, temos atendimento presencial também. Além, naturalmente, desse nossa assistência online, que acontece aos sábados às 18h para os humanos e às 17h para os animais. Então, estão todos convidados a participarem, seja online ou seja presencialmente, nas nossas atividades. Bem, nós vamos fazer a nossa preparação. Pedimos que, caso tenha interesse, possa colocar um recipiente com água para que ele seja magnetizado ao final da nossa preleção. Então, vamos assim, procurando neste momento tranquilizar as nossas mentes, os nossos corações, buscando também a união com aqueles a quem nós chamamos de anjos da guarda, para que eles possam estar conosco, em nossa casa, e nós pedimos para que eles façam um cordão luminoso no entorno da nossa casa, nos protegendo para a realização dessa assistência espiritual. Nós todos agora vamos mentalizar uma cúpula luminosa que envolve toda a nossa casa. Esta cúpula igualmente vai nos proteger e vai nos unir com a espiritualidade socorrista, com a espiritualidade médica que vem nos acompanhar neste momento. E essa cúpula indica também ao mais alto que nós estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos até Maria, a mãe de Jesus e a mãe espiritual de toda a humanidade, pedindo que ela nos agasalhe com o seu manto de amor, com o seu manto de carinho, e nos leve em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, se conosco neste momento, que os seus mensageiros possam aqui estar conosco para trazer aquilo que mais precisamos,
seja lenitivo para o nosso corpo ou para a nossa alma. Que possamos também sermos tocados pelos seus ensinamentos, aprendermos um pouquinho mais e que principalmente possamos colocar os seus ensinamentos em nossa vida diária. Mestre, nos conduz até o Pai, o Criador da vida, para que nós possamos orar. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais presentes, nós rogamos permissão para darmos por iniciado o nosso Evangelho deste momento. Hoje, nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver interesse, depois pode pegar esse capítulo para ler com mais detalhe. E o título do capítulo é Bem-aventurado os puros de coração. E no início do capítulo, Jesus, conversando com os discípulos, nas bem-aventuranças, ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus, o capítulo 5, versículo 8. E ainda em Marcos, Jesus, conversando com os discípulos, diz: E traziam meninos para que os tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que traziam. Jesus, porém, vendo isso, indagou-lhes e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receba o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes a mão, os abençoou. Então aqui é muito interessante essa passagem, porque fala justamente sobre a pureza de coração. Quando a gente fala em uma criança, até uma certa idade, as crianças são muito puras de coração, elas não têm nenhuma maldade. Depois, à medida que vai avançando com a idade, vai tendo mais reminiscências da última encarnação, ou mesmo também aprendendo com as pessoas, as crianças vão mudando, vai manifestando eventualmente aquela maldade do passado, ou aprendendo com a maldade das pessoas com as quais ela convive. Mas Jesus pega aquela fase justamente aonde a criança ainda é pura, ainda é inocente, e diz que o reino dos céus pertence a todas as pessoas semelhantes a elas, Ou seja, Jesus coloca aí a importância de nós, mesmo depois de sermos adultos, mantermos também os nossos corações limpos, os nossos corações puros, os nossos pensamentos. Porque à medida que a gente tem pensamentos ruins, sentimentos ruins, então isso é mal para nós mesmos. Se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir, então é uma espécie de disciplina que nós temos que aprender, é pensar no bem, procurar sentir o bem, para que a gente melhore. Porque esse bem que a gente pensa, esse bem que a gente sente, ele vai contaminar o nosso corpo todo, vai contaminar a nossa vida como um todo, E a gente vai naturalmente se sentir bem, vamos nos sentir com mais saúde, mais equilibrados, à medida que a gente se disciplina. Naturalmente, às vezes, diante das situações da vida,
vêm pensamentos ruins, vêm sentimentos ruins, e então é uma disciplina que nós temos que adquirir. Algumas emoções são naturais, por exemplo, uma emoção de medo, né? Às vezes uma emoção de raiva, é uma coisa natural. A gente não precisa, vamos dizer assim, se envergonhar por às vezes sentir raiva, por às vezes sentir medo, né? Porque isso é uma coisa natural. Mas a emoção, ela é uma coisa assim que deve ser passageira. A gente deve sentir o medo vai embora. A gente pode sentir raiva, sentimos a raiva e a raiva vai embora. E ela não pode ficar, se a raiva continuar ficando, né, com a gente, daí fica aquela má água, né, a mágoa dentro da gente, e essa má água que fica dentro da gente vai fazer mal, vai fazer com que a gente se adoeça, vai fazer com que a gente não se sinta bem. O pensamento é algo fantástico. Dizem que o mundo é mental, né? O mundo é regido pelo nosso pensamento. Só que os nossos pensamentos não somos nós. Às vezes a gente tem a impressão que os pensamentos nos dominam, que os pensamentos controlam a gente. E não é bem assim. Existimos nós como se fôssemos, vamos dizer assim, uma pessoa à beira de uma rodovia, somos nós lá sentadinhos na beira da rodovia, e tem aquela rodovia passando ali, né, os carros, os caminhões, os ônibus. Então, aqueles carros, aqueles caminhões, aqueles ônibus, aqueles é que são os pensamentos. Nós estamos aqui apreciando esses pensamentos. Então, nós podemos questionar os pensamentos, podemos aceitar ou não os pensamentos, e porque os pensamentos têm uma força muito, muito grande, né? À medida que eu acalento um determinado pensamento, então eu dou força para ele e faço com que as coisas aconteçam. Então é preciso que a gente tenha cuidado com os tipos de pensamento que a gente acalenta, porque esses pensamentos vão trazendo força. Eles não somos nós, mas a gente dá força para eles, então eles vão crescendo, crescendo e acabam se tornando realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento, né, que quer, por exemplo, construir alguma coisa, quer construir uma casa, então ele vai acalentar aquilo, vai dar abrigo para aquele tipo de pensamento que ele quer ter uma casa, que ele quer comprar, então ele vai fazer os esforços, ele vai colocar um empenho porque ele quer uma casa. Então ele vai trabalhar, ele vai guardar dinheiro, ele vai buscar um banco para buscar um financiamento, então ele vai fazer mil maneiras porque ele quer ter uma casa. Então isso vai dar uma força muito grande para que ele consiga os seus objetivos, né? Toda pessoa que já conseguiu alguma coisa, seja em termos de bens materiais, seja mesmo em termos de conquistas espirituais, de conhecimento, a pessoa, antes de tudo, ela teve o querer, né? A sua vontade. Ela abrigou um determinado tipo de pensamento e foi em frente. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um curso, né? Um curso qualquer, seja ele de medicina, de engenharia, de administração, de psicologia. Então a pessoa tem uma intenção, quer aprender alguma coisa e ela trabalha naquele sentido, seus pensamentos se fortalecem e ela vai conseguir aquilo. Então o pensamento tem uma força muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. A gente sabe que muitas pessoas que fazem o mal, elas arquitetam também o mal, elas pensam no mal e acabam depois executando o mal. Só que a gente sabe, né, hoje, tanto a medicina já estuda, a medicina psicossomática, quanto as próprias filosofias estudam e sabem que, de acordo com a qualidade do nosso pensamento, dos pensamentos que a gente abriga, vai ser também a qualidade da nossa vida, vai ser também a qualidade da nossa saúde, né? Por exemplo, se a gente costuma abrigar
muito a raiva, por exemplo, é como se a gente segurasse, né, uma brasa e a gente quer tacar aquela brasa na outra pessoa, né? Ou uma pessoa faz uma coisa errada e nós pagamos, né, por aquilo, né, pelo erro da pessoa. Então nós ficamos irados. Então, na verdade, nós é que pagamos o preço por a pessoa ter feito a coisa errada. Então, quando a gente abriga, né, pensamentos e sentimentos, por exemplo, né, de raiva, de rancor, de maledicência, né? Às vezes a gente se liga muito à maledicência, ou seja, olha o lado mal das coisas. Como tudo na vida, toda moeda, ela tem duas faces. Não existe ninguém perfeito, como não existe nenhuma situação que é plenamente boa, plenamente perfeita. Então tudo tem os dois lados, depende de como a gente aborda, de como a gente vê, e a gente deve então disciplinar, olhar o lado bom das coisas, das pessoas. Aliás, né, o Chico diz, o André Luiz diz, né, através do Chico, o mal não merece comentário em tempo algum. Ou seja, existe coisas más? Sim, existem, né? Mas eles não merecem comentário. A gente tem que focar no bem, por quê? Porque onde a gente foca é que a gente vai dar força, aquilo vai crescer, né? E se a gente foca no mal, o mal cresce, ele fica maior. E uma vez o mal crescendo em termos de sentimento, em termos de pensamento dentro de nós, isso vai refletir sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e vai fazer com que a gente fique doente, vai fazer com que a gente sinta mal, que a gente não durma direito, que a gente tenha um mau humor, que a gente seja uma pessoa azeda, né? Então, só existe vantagens para a gente da gente focar no bem, da gente focar no bom, da gente focar no belo, sabe? Então a gente vê as coisas boas, porque à medida que a gente foca no bem, o nosso pensamento ele vai criar essa força muito grande. Nosso pensamento tem uma força muito grande, então isso vai fazer com que a saúde se propague, né, no nosso corpo, o bem-estar, a gente vai dormir melhor, né? Não quer dizer que a gente não deva ver o mal onde o mal exista, né? Porque às vezes existe o mal, a gente não pode querer ser assim inocente, né? No sentido de não ver o mal quando ele existe. Então que a gente saiba ver o mal, que a gente saiba reconhecer o mal, mas a gente não pode dar força para ele. Ou seja, não devemos ficar sentindo, ficar magoados, ficar com raiva, não devemos dar mais força para esse mal, não devemos ficar comentando, né? Lembrando mais uma vez, o mal não merece comentário em tempo algum. André Luiz, né? Através do Chico Xavier. Então a gente não dá força para o mal. O pensamento tem uma força muito grande. Se a gente se foca no bem, o bem virá. A gente vai se sentir melhor, a gente vai ter mais saúde, né? A gente deve ter a confiança em Deus, no Pai, no Criador, em Jesus, que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Se assim não fosse, não aconteceria. Então, às vezes, se a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma doença, é porque existe alguma razão para isso, para a gente estar passando por essa experiência. Ou porque a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir nesse tipo de conhecimento, ou então porque a gente está fazendo alguns ajustes em função de coisas que a gente fez no passado. Então, o desafio que nós temos para esta semana é focarmos no bem, olharmos tudo que é bom, tudo que é belo nas pessoas, nas situações, né? E não comentar o mal, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Nem o mal que a gente veja nas pessoas e nem o mal nas situações. Como dissemos, não que a gente não veja o mal, mas a gente não vai dar força para ele. Não vamos ficar comentando, não vamos ficar pensando, não vamos ficar sentindo esse mal, tá? Ele existe, tudo bem,
mas nós vamos tentar superar, que ele sirva de lição para nós, mas o nosso foco é o bem. O nosso coração tem que ser semelhante àquela criança, né, como disse Jesus, de coração puro, de coração limpo. Semelhante, não quer dizer que é igual, que a gente seja totalmente inocente, mas deve ser semelhante àquela criança. Então esse é o nosso desafio, focar no bem, para que o bem cresça, para que o bem evolua. Combinados assim? Muito bom. Então nós vamos fazer agora as nossas vibrações, lembrando que vibração é um desejo que eu tenho justamente pelo bem. Eu quero o bem para as pessoas, eu quero o bem para a natureza, para os animais, para tudo. E à medida que eu foco no bem, que eu vibro no bem, que eu quero o bem, então o bem ele vai ganhar força. E o mundo vai se transformar melhor com essas minhas vibrações, que as vibrações é uma força muito grande. Então nesse momento eu me volto para mim mesmo para eu vibrar. Eu desejo, eu quero o bem universal, eu quero a paz na Terra. Então eu vibro a paz por todos aqueles países, né, que se encontram em guerras, que se encontram em conflitos, para que eles encontrem a paz. Vibrando em especial, né, para a Ucrânia, para a Rússia, para a Síria e pelos demais países que estão em guerra neste momento. Nós vamos vibrando ainda por todos os doentes que se encontram nos hospitais, se encontram em suas casas, que se encontram pelas ruas abandonados, para que eles fiquem bem, para que eles encontrem a cura. Nós vamos vibrando pelos idosos e pelas crianças desamparadas. Vamos vibrando também pelos encarcerados que se encontram nos presídios, presos às drogas, aos vícios. E nós vamos agora mentalizando Jesus, adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando a cada um dos nossos familiares, dos nossos animaizinhos, das nossas plantinhas, nos abençoando também. E a luz do Mestre se expande por todas as casas vizinhas, por todas as casas da nossa cidade, do nosso planeta. Vamos ainda com muito carinho vibrando por todos os nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos colegas de escola, por aquela pessoa em particular que sabemos estar muito necessitada, nós vibramos por ela neste momento, para que ela fique bem, que possa receber o lenitivo, seja para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, para que ela fique bem. E agora nós vamos fazer a nossa assistência espiritual. Vamos mentalizar os amigos espirituais, os socorristas, os médicos. Eles estão junto de nós. E vamos imaginar que eles projetam uma luz multicolorida sobre o topo da nossa cabeça. E essa luz vai penetrando lentamente, passa pela nossa cabeça, pelo nosso tronco, pelo baixo ventre, pelas pernas, até saírem no pé. Essas energias elas fluem de cima para baixo, penetrando por todos os nadis, que são pequenos canais de energia, pelos meridianos, que já são canais de energias um pouco maiores. E essas energias penetram em todas as células, em todos os órgãos, curando, purificando, higienizando. Caso haja alguma energia ou alguma célula doentia, alguma energia doentia, elas são levadas por essas energias boas e positivas através dos canais, até saírem pela sola dos pés, e essas energias fluem para o centro da Terra para serem recicladas. Então essas energias boas, o fluido vital,
Ele desce, percorre todo o nosso corpo, nos trazendo alívio para as nossas dores, sentimos que já estamos melhores, mais equilíbrio para o nosso organismo físico. E nós estendemos as duas mãos para o recipiente com água, e a energia que cai do alto, penetrando pelo topo da nossa cabeça, ela sai através das nossas mãos e magnetizam a água, juntamente com as equipes espirituais que potencializam esse magnetismo, e eles colocam nessa água aquilo que nós estamos precisando, o remédio necessário a cada um de nós. Essa água nós podemos tomando aos golinhos de manhã e de noite, durante toda a semana. Podemos dar essa água para os nossos animaizinhos, podemos colocar um pouquinho nas nossas plantinhas. É uma água que é um remédio, é uma água magnetizada. Graças a Deus. Nós nos voltamos neste momento para Deus, o nosso Pai, o Criador, para agradecermos por esta oportunidade. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, e agradecemos a todos esses socorristas, a todos esses médicos, enfermeiras, que estiveram aqui conosco, transmitindo as energias, potencializando as nossas energias na magnetização da água. Agradecemos a todos eles, e em nome de todos, nós rogamos a permissão para darmos por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus. Fiquem bem e até a próxima semana. Graças a Deus.